A Rússia voltou a atacar hoje os arredores de Kiev e o norte da Ucrânia, um dia depois de prometer que iria reduzir drasticamente os ataques nessas regiões. Ontem, os russos disseram que iriam reduzir a ofensiva militar perto de Chernihiv e Kiev. Acreditamos? Claro que não. A tal redução foi demonstrada com bombardeios aéreos durante toda a noite. Infraestrutura civil, bibliotecas, casas e shoppings foram destruídos. O depoimento é do governador de Chernihiv, cidade no norte da Ucrânia, já bastante destruída em mais de um mês de ataques. Em Kiev, sirenes de alerta antiaéreo voltaram a tocar nesta madrugada. Explosões foram ouvidas ao redor da capital. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças russas desistiram de tomar Kiev, mas continuam lutando para manter suas posições atuais perto da cidade, apesar da resistência feroz dos donos da casa. Irpin, por exemplo, já esteve nas mãos dos inimigos. Foi retomada pelos ucranianos, mas só resta morte e devastação. O prefeito calcula que 200 a 300 moradores morreram nos ataques russos. Em Brovary, esse fazendeiro se lamenta. Só tenho 15 vacas agora. Antes eu tinha muito mais. Cabras, estufas. O monstro do Putin estragou tudo. O soldado diz que os ataques diminuíram porque os russos sofreram perdas e não têm forças suficientes para manter o ritmo. O comandante mostra veículos militares incendiados. Ele provoca: "Ei, russos, vocês não têm onde se esconder na nossa terra." O vice-primeiro-ministro britânico Dominic Raab disse hoje cedo que não dá para acreditar em nada do que venha da máquina de guerra de Vladimir Putin e que o mundo tem que julgar os russos pelas ações, não pelas palavras. A inteligência militar britânica afirmou hoje que as unidades russas que sofreram grandes perdas na Ucrânia foram forçadas a voltar para casa. Numa tentativa de se reorganizar e reabastecer, uma parte também foi redirecionada para Belarus, país aliado do Kremlin. O Ministério da Defesa daqui alertou que a Rússia pode tentar compensar esse recuo de tropas com artilharia ainda mais pesada e ataques com mísseis. Os serviços de inteligência americano e ucraniano também notaram que muitas tropas russas estão sendo redirecionadas para reforçar os contingentes no leste da Ucrânia, onde existe o movimento separatista pró-Rússia. Essa região foi intensamente bombardeada hoje. Imagens de drone mostram a destruição em Donetsk, a quinta maior cidade do país. A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear quase todas as cidades ao longo da linha que separa o território controlado pelo governo ucraniano de áreas mantidas por separatistas apoiados por Moscou. Mas há relatos de que um míssil ucraniano atingiu um prédio residencial em Donetsk hoje cedo. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. A moradora explica em russo que estava sentada no sofá quando ouviu a explosão. Vidros voaram pelo ar e ela não entendeu o que estava acontecendo. O apartamento encheu de fumaça e eu estava sufocando. Ninguém respondia em nenhum lugar. No sul, analistas militares dizem que os russos dominaram completamente Mariupol, a cidade mais devastada nessa guerra. A Ucrânia não confirma. Não existe mais Mariupol. Bombardearam completamente a cidade, resumiu Katerina, de 77 anos, que fugiu de lá e chegou ontem a Zaporídia. Um supermercado virou um abrigo temporário para os moradores que conseguiram escapar. O presidente Putin disse ontem, numa conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, que o cerco a Mariupol só vai acabar quando as tropas ucranianas se renderem. Controlar a cidade portuária no Mar de Azov permitiria à Rússia ligar as áreas do leste da Ucrânia, dominadas por separatistas, com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.
Em Mykolaiv, outra cidade estratégica no sul, o governador diz que o número de mortos no bombardeio de ontem contra a sede da administração regional subiu para 12 e que ele só escapou com vida porque perdeu a hora de manhã e não estava no prédio na hora do ataque. Assustador, né? O buraco que o míssil fez naquele prédio gigante. Bom, você viu na reportagem aí da Cecília Malan que os bombardeios russos na Ucrânia foram intensificados mesmo depois de uma rodada de negociações que parecia promissora. Hoje, o porta-voz do governo russo reforçou que o caminho para um possível acordo ainda está longe. Depois do alívio de ontem, com o anúncio de que a Rússia iria diminuir drasticamente os ataques no norte da Ucrânia, hoje veio uma espécie de contraordem. E o Kremlin congelou as esperanças de negociações de paz. O porta-voz russo, Sergei Peskov, declarou que a entrega das exigências ucranianas por escrito é positiva, mas que não há notícias promissoras de negociações de paz. Peskov diz que o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, apresentará os resultados ao governo russo nas próximas horas, mas que o caminho para um acordo é longo. Questionado sobre o status da Crimeia, Peskov disse que não há nada a discutir ou negociar porque a península é parte da Rússia, segundo a Constituição do país. As reuniões devem continuar nos próximos dias. E mesmo com as declarações de hoje, o principal negociador ucraniano, Mikhail Podolyak, disse estar otimista. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi direto. Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, ele disse que as negociações foram positivas, mas não abafam as explosões de bombas russas. E afirmou que não há intenção de reduzir os esforços militares. Não somos ingênuos. Não vejo razão para confiar nas palavras de representantes de um Estado que continua a lutar pela nossa destruição, completou. A Rússia, cada vez mais isolada, busca o apoio da China. Os ministros do exterior dos dois países concordaram em ampliar a cooperação em um encontro hoje. A agência de notícias russa Interfax afirmou que a cooperação inclui a coordenação da política externa. De Berlim, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, disse que não devemos nos iludir de que será fácil chegar a um acordo entre Moscou e Kiev e antecipou que hoje o primeiro-ministro italiano conversará com o presidente russo Vladimir Putin. Além de pedir novamente por um cessar-fogo, Mário Draghi deve falar sobre o fornecimento de gás russo para a Europa. A dependência europeia está se tornando um drama de difícil solução a curto prazo. A Alemanha divulgou hoje um aviso antecipado de que pode caminhar para uma situação de emergência em caso de interrupção no fornecimento de gás da Rússia. Mas a Comissão Europeia garante que está se preparando para uma eventual crise.